bem? De volta aos nossos estudos, né? Da revisão da lei orgânica por questões. Bora lá, firme e forte, não pare, não desista. Quero ver seu nome na lista dos aprovados. Bom, antes de iniciarmos, né, quero pedir que você se inscreva lá no meu canal do YouTube, né, Regina Salabarrieta. Vai lá, inscreva-se, ative o sininho, porque toda vez que tiver uma aula ou um vídeo novo, ele vai te notificar. Dê o like, né, para que isso possa ser expandido para aquelas pessoas que tenham interesse. Vamos lá? Olá, subseção terceira, do presidente. Questão 21. Conforme a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, compete ao presidente da Câmara Municipal, exceto. Então, tem as verdadeiras e a errada, né? Então, compete ao presidente da Câmara Municipal representar a Câmara em juízo e fora dele. Compete ao presidente da Câmara, B, promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceita essa decisão em tempo hábil pelo prefeito. C, fazer publicar os atos da mesa, resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. D, solicitar por decisão da maioria simples da Câmara a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. E, encaminhar para parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal competência. Bom, primeiramente, né, minha recomendação é que, se você não leu ainda a lei orgânica, né, vá ao meu canal, leia ela, tenho todos os vídeos lá, né, para que daí então você venha fazer aqui a resolução de questões, né. Então, vamos ver o gabarito. 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou a letra D. Então, assim, olha lá. Compete ao presidente da Câmara Municipal de solicitar por decisão da maioria absoluta, e não simples, da Câmara a intervenção no município, nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Tudo lá no artigo 43. Próxima. Seção 8ª, das comissões. Questão 22. Compete à Lei Orgânica Municipal, consoante a Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta a respeito da Comissão Executiva da Câmara Municipal. A. A Comissão Executiva será composta pelo presidente e o vice-presidente da mesa diretora. Será? B. Compete à Comissão Executiva a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre a organização dos serviços da Câmara, criação, extinção e alteração de cargos e fixação dos respectivos vencimentos e vantagens, observada a Lei Orçamentária Anual. C. Elaborar ou expedir, mediante ato próprio, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário, por apenas anulação parcial de suas dotações orçamentárias, observados os princípios de probidade permitidos atitudes não compatíveis com o exercício da função legislativa. D. Por meio de ato próprio, nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários do Poder Executivo, nos termos estritos da lei. E devolver à Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara Municipal no final do exercício financeiro, no final do ano. Então, vamos ver. 1, 2, 3, o nosso gabarito. Muito bem, para quem marcou a letra E, né? Então, ele quer a correta, né? Circula a palavrinha correta e sublinhe lá as palavras-chave, né? Então, a gente estava estudando sobre a comissão executiva. Então, tá. A comissão executiva será composta pelo presidente, olha lá, e o primeiro secretário da mesa diretora. B. Compete à comissão executiva
a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre a organização dos serviços da Câmara, criação, extinção e alteração de cargos e fixação dos respectivos vencimentos e vantagens, observada a lei de diretriz orçamentária e não, né, a lei orçamentária anual. É a lei de diretriz orçamentária. C. Compete lá à comissão executiva elaborar ou expedir, mediante ato próprio, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como alterá-las, quando necessário, por anulação, olha lá, total ou parcial, de suas dotações orçamentárias, observados os princípios de probidade, vedadas, proibidas, atitudes não compatíveis com o exercício da função legislativa. É claro, né? D. Por meio de ato próprio, nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, por indisponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários da casa, não do Poder Executivo, né? Se a gente está falando ali, nós estamos aqui no capítulo, né? Que fala da Câmara Municipal, então é da casa, nos termos estritos da lei. E, por fim, né, a D lá, devolver à Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara Municipal no final do exercício financeiro, no final do ano, certinho. Muito bem, próximo. Seção 8ª, das comissões. Questão 23. Vamos lá. Força aí, gente. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, a Câmara terá comissões permanentes e especiais. Assinale a alternativa incorreta. Então, nós queremos a errada, né? A maioria está correta, nós queremos a incorreta. Já põe ela no quadradinho. Incorreta, então, e sublinha lá, comissões permanentes e especiais. A. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, realizadas após solicitação justificada e aprovada pelo plenário, quando houver interesse de algum segmento da sociedade, devendo ter sua data marcada, no máximo, até 30 dias após sua aprovação. Será que esse é o prazo? B. As comissões especiais, criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congresso, solenidades ou outros atos públicos. C. Na composição das comissões constituídas na forma do regimento interno, serão assegurados, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos ou blocos parlamentares que participem da Câmara. D. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, pause o seu vídeo, né? Leia com calma. Tem em mãos o seu caderno de anotação, coloca lá 23, 24, 25 e vai colocando a alternativa que você acha que é a correta, né? Ou a incorreta no caso. Vamos ver? 1, 2, 3. Muito bem, para quem marcou a letra A. O prazo, então, não é de 30 dias. O prazo é de 20 dias, né? Então, vamos ler novamente para a gente fixar. Olha lá. Às comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, cabe realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, realizadas após solicitação justificada e aprovada pelo plenário, quando houver interesse de algum segmento da sociedade, devendo ter sua data marcada no máximo até 20 dias após sua aprovação. Muito bem. Próxima. Seção 9, dos líderes. 24. Questão 24. No que diz respeito aos líderes de partidos na Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, a maioria, a minoria, as representações partidárias, mesmo com apenas um membro, e os blocos parlamentares terão líder, e quando for o caso, vice-líder. Então tá, terão líder e vice-líder. Então, assinale a alternativa
incorreta. Então, já põe ela lá no quadradinho novamente, porque a gente vai procurar a incorreta, né? Então tá. A indicação de líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos à mesa, nas 48 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. B. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, se for o caso, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. C. Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. D. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Vamos lá, dá um tempinho, pause. Então, 1, 2, 3, vamos ver o nosso gabarito. Olha lá o prazo. O prazo é de 24 horas. Vamos ler novamente. A indicação de líderes será feita em documento subscrito pelos prazos das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. Isso tudo com previsão lá no artigo 47 da Lei Orgânica. Muito bem, próximo. Olá, questão 25. O artigo 49, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã dispõe que dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, exceto. Então, o que está aí é de 2/3. Uma não é. Vamos ver? Então, assim, depende, né? De votos de 2/3, deliberação sobre as contas do município contra o parecer prévio do Tribunal de Contas, dependerá de 2/3, destituição de componentes da mesa, dependerá de 2/3, aprovação de emenda à lei orgânica. Será que é isso? D. Vai depender de 2/3, aprovação de leis complementares, vai depender de 2/3, leis concernentes a concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis do município, aquisição de bens imóveis por doação com encargos, alteração e denominação de próprios, vias e logradouros públicos, obtenção de empréstimo particular pelo município. Então, quais delas lá no artigo 49, parágrafo 2º, não faz parte? Pause. 1, 2, 3, vamos ver o nosso gabarito. A aprovação de lei complementar. No próximo slide nós vamos ver, né? Qual é o quórum de votação para a lei complementar. Então, olha lá. A aprovação de lei complementar não é por 2/3, certo? Então, o que vai ser por 2/3? Deliberação sobre as contas do município contra o parecer prévio do Tribunal de Contas. O que vai ser por deliberação de 2/3? Destituição de componentes da mesa. O que vai ser por 2/3? Aprovação de emenda à lei orgânica. O que vai ser pelo quórum de 2/3? Leis concernentes a concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso, alienação de bens imóveis do município, aquisição de bens imóveis por doação com encargo, alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos, obtenção de empréstimo particular pelo município. Muito bem. Próximo. Questão 26. O artigo 49, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã dispõe que dependerá de voto favorável de maioria absoluta. Agora o quórum é maioria absoluta dos membros da Câmara, exceto. Então todos eles são de um quórum de maioria absoluta, mas tem um que não é. Vamos ver? Então, depende de maioria absoluta. A rejeição do veto do prefeito depende de maioria absoluta. A aprovação de leis complementares depende de maioria absoluta. A aprovação de emenda à lei orgânica depende de voto de maioria absoluta. Recebimento de denúncia contra o prefeito, no caso de infração político-administrativa, depende de maioria absoluta. A aprovação e alteração das seguintes matérias: Código Tributário,
Código de Obras ou Edificações e Posturas, Estatuto dos Servidores Municipais, criação de cargos e aumento de vencimentos dos servidores. Então, vamos ver o nosso gabarito. Muito bem, para quem marcou a letra C aí, né? Então, depende de maioria absoluta, rejeição do veto do prefeito, aprovação de leis complementares. Olha, gente, leis complementares, né? Elas são por maioria absoluta. Recebimento de denúncia contra o prefeito, no caso de infração político-administrativa, aprovação e alteração das seguintes matérias: Código Tributário, Código de Obras ou Edificações e Posturas, Estatuto dos Servidores Municipais, que nós devemos estudar, criação de cargos e aumento de vencimento dos servidores. Esses são por maioria absoluta. Seção 11. Do processo legislativo. Subseção 1ª, disposição geral. Questão 27. Assinale a alternativa correta, já circula ela, na Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, quanto ao processo legislativo. Compreende a elaboração de, né, lá no processo legislativo, tem-se a elaboração de emenda à lei orgânica, tem-se leis complementares, tem-se a elaboração de leis ordinárias, tem-se a elaboração de decretos legislativos, tem-se a elaboração de resoluções, tem-se a elaboração de leis delegadas. Então, aí lá embaixo, né, está correta. A1, letra A, né, emendas à lei orgânica está correta, leis complementares, verdadeiro ou falso, leis ordinárias, verdadeiro ou falso, decretos legislativos, verdadeiro ou falso, resoluções, verdadeiro ou falso, leis delegadas, verdadeiro ou falso. Vamos ver nosso gabarito, pause, né, marque a sua alternativa e depois passe para você ver as respostas. Todas estão corretas, todas são verdadeiras. Então, lá no processo legislativo, né, compreende-se a elaboração de emenda à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções e leis delegadas. Subseção 2ª, da emenda à lei orgânica. Quanto à emenda à lei orgânica, no que diz respeito à Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, assinale a alternativa incorreta. Então, põe no quadradinho. Queremos a incorreta, né? Porque a maioria é correta. Vamos lá, então. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, do prefeito, da população subscrita por 5% do eleitorado do município. B. A lei orgânica não poderá sofrer emendas na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, ou ainda, no caso de um município estar sob intervenção federal ou estadual. C. A proposta de emenda será dirigida à mesa da Câmara Municipal e publicada no órgão oficial do município ou no jornal de maior circulação, antes de sua apreciação pelo plenário. D. A proposta de emenda será discutida e votada em um turno com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver 1/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal em ambos os turnos. E. A emenda à lei orgânica aprovada será julgada pela... E. A emenda à lei orgânica aprovada será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Então, qual é a alternativa incorreta, né? Vamos ver. Muito bem, para quem marcou a letra D. A proposta de emenda será discutida e votada em 2 turnos, com interstício, com intervalo mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada se obtiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal em ambos os turnos, né? Então, nos 2 turnos tem que ser 2/3. Muito bem. Todas as alternativas lá, né? Com fundamento no artigo 52. Próxima. Subseção 3ª, das leis.
Questão 29. Segundo a Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, assinale a alternativa incorreta em relação às leis. Então, já marca um quadradinho. Queremos a incorreta, né? A maioria está correta. Vamos procurá-la. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, mediante iniciativa popular, na forma e nos casos previstos na lei orgânica. B. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe apenas ao prefeito e aos cidadãos, mediante iniciativa popular, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã. C. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos votos nominais dos membros da Câmara Municipal, observado os demais termos de votação das leis ordinárias. D. Serão leis complementares, dentre outras previstas na Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, o Código Tributário do Município, o Código de Obras, Código de Postura e Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, Lei Orgânica instituidora da Guarda Municipal, Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos do Poder Executivo, Lei que instituir o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município, atribuições do vice-prefeito. Então, dê um tempinho, pause, marque a sua alternativa e vamos ver qual é o gabarito. A incorreta é a letra B. Então, assim, né? Segundo a Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta em relação às leis. Então, em relação às leis, olha lá. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, mediante iniciativa popular, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica. C. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos votos nominais dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. D. Serão leis complementares, dentre outras previstas na Lei Orgânica Municipal de Ponta Porã, Código Tributário do Município, Código de Obras, Código de Postura, Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, Lei Orgânica instituidora da Guarda Municipal, Lei de Criação de Cargos, Funções ou Empregos Públicos do Poder Executivo, Lei que instituir o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município, atribuições do vice-prefeito. Olha aí, tudo lá no artigo 54, né, em seus incisos, né, o fundamento dessa questão. Próxima, questão 30. Vamos ver. São de iniciativa privativa do Executivo, entre outras previstas na Lei Orgânica, leis que disponham sobre. Então, vamos ver lá, né, quais são as verdadeiras. Olha lá. Então, é de iniciativa privativa do Executivo? 1. Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou fundacional, ou alteração de sua remuneração. É de iniciativa privativa do Executivo? 2. Servidores, né, leis que dispõem sobre servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta e autárquica, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. É de iniciativa privativa do Executivo? 3. Criação, estruturação e atribuições de secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes e órgão da administração pública. São de iniciativa privativa do Executivo, organização administrativa, matéria tributária e orçamentária e serviços públicos. São de iniciativa privativa do Executivo Plano Diretor Participativo Integrado? Então, está ou estão corretas? A1, A2, A3, A4 e A5. B, A2, A4 e A5. C, A3, A4 e A5. D, A1, A2, A4 e A5. Então, marque a sua alternativa no seu caderno de anotações e vamos ver o gabarito. Muito bem, para quem marcou a letra A, todas estão corretas, né? Então, assim, criação, transformação, extinção de cargo, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica ou fundacional,
ou alteração de sua remuneração. Então, de iniciativa privativa do Executivo, servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta e autárquica, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. É privativo do Executivo criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes e órgãos da administração pública. É privativo do Executivo a organização administrativa, matéria tributária e orçamentária e serviços públicos. É privativa do Executivo o plano diretor participativo integrado. É isso, ficamos por aqui. Vamos nos ver nas próximas aulas. Força aí! Bons estudos!